A gente vai falar agora sobre um tema importantíssimo, que é a inclusão de estudantes com deficiência nas escolas. Já falamos outras vezes sobre esse tema, mas é sempre necessário falar quantas vezes for necessário. E nós vamos conversar agora com a psicopedagoga Vilma Muritiba, ela que atua também na área do direito, né, ligada a essa questão, bacharel em direito. E nós agradecemos mais uma vez a sua presença, Vilma. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia, Abdias. Bom dia, Felipe. Todos que nos escutam, né? É uma satisfação mais uma vez poder estar aqui com vocês. Vilma, a gente vai começar falando sobre aquela portaria que foi publicada na semana passada pela CEMED, Secretaria Municipal de Educação, que gerou muita polêmica. Qual era a decisão que tinha sido tomada ali? Que um profissional de apoio escolar para atividades escolares, o PAI, poderia ficar com até 6 crianças com transtorno do espectro autista, o TEA, cuidando de 6 ao mesmo tempo, né? A depender do nível de suporte, tem Sim. esse detalhe também, mas a medida foi revogada. Mas para a gente entender o que é que isso representa, foi revogada, mas ainda não está adequado, os profissionais chegaram a ser ouvidos, você acompanhou detalhadamente esse caso? Sim. Os profissionais de apoio educacional, né, o PAE, como vocês chamam, né, se colocaram, apresentaram as suas realidades, né, e disseram que era uma situação assim, praticamente inviável. A revogação, ao que eu vi, diminuiu apenas 1, né, então caiu de 6 para 5. A gente tem uma lei, Abdias, que é a Lei 13.146 de 2015, que ela é taxativa em falar que, no máximo, 3 estudantes com deficiência, e a depender realmente do nível do suporte desse deficiente, tá? Hoje, quando a gente fala na rede pública de ensino, que uma criança, um jovem ou um adolescente precisa de um PAE, quem tem a prioridade é o do espectro autista, tá? É o TEA. Seja ele de suporte 1, 2 ou mais, né? Por vezes, na maioria das vezes, só o de suportes mais avançados que realmente chegam a receber o PAE, tá? Mas porque não tem profissionais o suficiente para todos esses alunos com deficiência? Felipe, sim. A gente tem realmente uma carência muito grande. Quem são esses profissionais? Não teve ainda, na estrutura pública de ensino, nenhum concurso dessa natureza, tá? Então, como é que isso é trabalhado no sistema público? São feitas contratações de acadêmicos, tá? Das universidades ou faculdades privadas. Na minha opinião técnica, a gente deveria ter isso mais direcionado aos acadêmicos de pedagogia, porque vão ter uma noção mais esclarecedora, né? Vão ter uma propriedade maior de intervir melhor esse estudante na escola. Seja ele para adaptações das AVDs, que são atividades de vidas diárias, ou sejam também para atividades pedagógicas de suporte, de complementação e suplementação, amparados, coordenados pelo coordenador pedagógico da escola, pelo profissional que trabalha na sala de recurso multifuncional, que a gente chama de AEE, atendimento, né, educacional especializado, e pelo professor regular, que é aquele professor que está em sala de aula, seja só do ensino fundamental, que é 1, normalmente, ou seja do ensino fundamental 2, que aí a gente tem as disciplinas, onde é um professor para cada disciplina. Infelizmente, não é respeitado somente isso do estudante de pedagogia. Nós temos estudantes de várias áreas, educação física, serviço social, psicologia, pedagogia. E aí a gente tem uma gama de pessoas que estão lá para ser o PAE. Vilma, há algum tipo de preparo para esses acadêmicos poderem atuar como PAE nas escolas? Felipe, foi muito importante a sua pergunta. E é uma situação que, no momento, a gente tem tido muitas controvérsias, tá? Infelizmente, ao longo dos anos, algumas formações foram suprimidas. Infelizmente, a do PAE, ou do auxiliar, como também em alguns locais públicos é chamado, essas formações estão muito deficitárias, infelizmente. E não está só deficitária a formação para o PAE, está também para o professor regular.
Porque nem todo professor que está em sala de aula, seja do Fundamental 1 ou do Fundamental 2, é especialista em educação especial ou em qualquer área afim que trabalhe com a pessoa com deficiência. Então, é uma carência muito grande essa formação. E isso é um dano muito grande. Aí, o que acontece? As equipes das secretarias de educação, estou falando no sentido público, e abro um aspas aqui, as escolas privadas também não estão diferentes, tá? E as escolas privadas precisam ser acompanhadas pelas equipes técnicas públicas. Algumas pessoas não sabem, mas toda escola privada, ela é chancelada pelas secretarias de educação que são públicas. Entendeu? Muita gente acha que não. E aí o que acontece? Esse profissional não recebendo essa formação, a sua qualificação, o seu entendimento do que fazer fica muito deficitário, né? Nós tínhamos uma sequência muito boa de formações, eu estou falando dentro do serviço público, que é a minha casa, de formações periódicas, junto ao professor da sala regular e junto ao PAE. Hoje são alguns monitoramentos que são feitos para olhar como a coisa está caminhando. Mas um monitoramento é muito diferente de você também oferecer uma formação. Porque ali na formação você vai explicar, você vai ouvir desse seu público qual é o deficiente que ele está assistindo, quais são as dificuldades dessa pessoa com deficiência, desse PCD, né? Quais são as potencialidades que ele tem, porque eu sempre falo, toda vez que eu tenho uma oportunidade, a gente não deve olhar apenas a deficiência dessa pessoa, mas a gente também tem que observar quais são as potencialidades dela. E, através dessas potencialidades, a gente vai conseguir amenizar as consequências da sua deficiência. Então, essas formações são muito importantes. E a gente, infelizmente, Felipe, não tem mais essa sequência de formações devidamente. Bom, tem uma informação aqui, Vilma, que depois de toda essa polêmica aqui em Maceió, vereadores da capital foram até a Defensoria Pública, né? Sim. Felipe, se reuniram, fizeram um acordo com a secretaria, eles conseguiram reverter a situação. Ficou da seguinte forma: pelo acordo, crianças com nível 3 de suporte deverão ter o apoio de um profissional exclusivo, o que é correto, pelo que você nos orientou, e que crianças com nível de suporte menor vai ter uma contratação de um profissional para cada 3. Atende o que a legislação prevê, né? Isso? Então está correta essa decisão, se for aplicada, né, Felipe? Ressaltar que a portaria ainda vai ser publicada, não é isso, Vilma? Já ainda tem uma data para que essa portaria seja publicada? Não. Como eles estão ainda fazendo todos os ajustes legais, né? E aí conversando também com as suas equipes técnicas, porque a Secretaria de Educação tem as suas equipes técnicas da educação especial, então eles precisam também compreender qual é o número também exato de, hoje, PCDs nas escolas, tá? Para saber também quantos profissionais de apoio eles vão precisar, né? Infelizmente, o que está acontecendo também é o seguinte: a gente está com um número gigante de pessoas com deficiência nas escolas. Ou seja, desde que começou o processo de inclusão, há mais ou menos quase uns 25 anos, né? As pessoas com deficiência não ficaram mais segregadas, que antes ficavam escondidinhas em casa, né? Não tinha, é doente, né? Não vai para a escola. É inválido, né? Não vai fazer mais nada. Exatamente, não dá para fazer mais nada da vida. Com o processo de inclusão e a exclusão das salas especiais que algumas escolas tinham, tanto privadas como públicas, aí esse aluno saiu dessa segregação dentro da escola, né? E eram poucos que frequentavam, e vieram para o ensino regular de fato. Vindo para a sala regular, aí sim a gente começou a trabalhar o processo de inclusão, que significa, eu trago o PCD para a escola, eu trago o PCD para a sala regular, para ele conviver com todos, e aquilo vai fazendo com que ele tenha uma socialização muito mais proveitosa. Porque nós, como seres humanos, nós somos copiadores de comportamentos. Isso é biologia, né? Isso aí faz parte da nossa essência humana. Então, se eu convivo com pessoas com dificuldades semelhantes à minha ou maiores do que a minha, eu vou aprender a ser uma pessoa com dificuldades. Você não compreende? Se eu estou convivendo com outras pessoas que me mostram outras possibilidades de comportamento, eu vou começar a copiar
esses outros comportamentos. Tem aquela então, frase que é somos frutos do meio em que vivemos, exatamente. Né? Isso, o homem é fruto do meio, né? Então, isso assim é uma frase filosófica, mas que tem um sentido maravilhoso. E é uma coerência da nossa natureza humana. Eu sou fruto daquele meio que eu convivo, muitas o meu meio vezes, social. Inclusive, muitas vezes na fase de quando nós somos crianças e adolescentes, sobretudo, a gente quando tem um amigo que influencia, porque desde pequeno tem gente que tem mais personalidade de líder e tal, de influenciar. Eu lembro que a gente às vezes copia até falas, até Exato. Né, uma pessoa fala de um jeito, você vai falar igual porque se inspira naquela pessoa, né? Exatamente. Acontece isso. Pro bem ou pro mal, a gente Exato, tem essa questão. Isso faz parte da nossa natureza humana, entendeu? Então, as formações dos nossos países, as formações dos nossos professores regulares, elas precisariam voltar a acontecer de forma regular e periódica, para que a gente possa ter suporte em sala de aula para trabalhar com esse aluno PCD, né? Porque assim, Felipe, tem professor, ontem mesmo eu estava conversando com um grupo de professores da escola que eu trabalho, e a professora de geografia falando assim para mim, eu não sei trabalhar com a pessoa com deficiência. Alguém vai ter que trabalhar com ela no meu lugar. Eu queria justamente pegar desse ponto, Vilma, porque além dos pais nas salas de aula, os professores deveriam ou deveriam fazer algum tipo de capacitação para lidar com a criança, com a pessoa com deficiência também na sala de aula, porque ele também tem que fazer uma adaptação do conteúdo a depender da deficiência de cada criança, não é isso? Exato. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Esse professor regular, a gente chama professor regular porque ele não é o professor especialista, tá? Ele precisa sim ter essa formação. Ele chegar para a equipe formadora, apresentar o número de alunos PCDs que ele tem. E quais são essas deficiências que ele tem, tá? Que cada aluno tem. E, diante disso, a equipe formadora vai orientar, vai apresentar formas pedagógicas de intervenções pedagógicas. Os conteúdos curriculares, porque também é outro entendimento, né, equivocado, os conteúdos curriculares para a pessoa PCD são os mesmos da sala de aula que ele frequenta. Lembra que ele está num processo de inclusão. Mas aí vamos lá. A depender da deficiência dessa pessoinha, vão ter conteúdos curriculares que ele não vai alcançar. E aí o que precisaria fazer? Fazer um filtro desses conteúdos, o professor regular com o professor especialista do AEE, e ver o que é pertinente para aquela pessoa, considerando e respeitando a deficiência dela, aprender que está nesse rol de conteúdos pedagógicos. E aí viriam as adaptações não curriculares, mas de atividades e também de avaliações. Então, ontem, quando a professora falou para mim que ela não tem condição de trabalhar com PCD porque ela não tem formação, ela não está errada. Ela está bem ponderada. Contudo, é uma fala que me diz, se ela diz para mim que não tem capacidade para fazer um acompanhamento, um trabalho com PCD, então eu, formadora, eu, secretarias, vou lá e ofereço essa formação, esse preparo. Como eu falei no início, um número muito grande de professores em sala de aula não tem especialização e nem tem afinidades com a formação para trabalhar com PCD. Tem um detalhe nessa questão que é muito importante, né, Felipe, Vilma e nossos teleouvintes, é que atualmente a inclusão, inclusive é uma pergunta aqui que foi colocada pelo Ricardo Alexandre, né, do Ricardo Alexandre aqui, Felipe, é isso mesmo? Não é isso? Da Vanessa, jornalista do 7 Segundos. Ah, da Vanessa, ok. A Vanessa do 7 Segundos, ela colocou algo muito importante. Atualmente, a inclusão de alunos com deficiência, inclusive ela tem uma criança, né, nessa condição, uma filha, ela é tratada muito mais no aspecto de acolhimento e socialização dessas crianças em ambiente escolar do que necessariamente o aprendizado. Porém, inclusão vai muito além disso, ela diz, essas crianças precisam aprender. Como é que a educação atualmente está agindo para que isso seja de fato uma realidade? A Vanessa, inclusive, é uma colaboradora aqui do Portal 7 Segundos, jornalista, e ela tem uma criança também atípica, e ela vive essa realidade. Então, ela sente que, às vezes, é mais assim, olha, vem para cá e tal, mas e o aprendizado? Exato, é isso que a gente estava falando, né? Que isso me incomoda também, né? Como professora, como especialista na área, né? Porque, assim, a socialização é um ponto fundamental, né? Porque se eu estou conseguindo me sentir confortável naquele ambiente,
Então, não vou ter aquela pressão de estar me incomodando e querendo ir embora, né? Que a gente também tem que ter esse cuidado. Então, esse acolhimento da criança, essa socialização, mostrar para ela que ela tem inúmeras possibilidades de conviver com pessoas também diferentes, porque se ela é diferente dos outros, os outros também são diferentes para ela, não é verdade? Sim. E aí, o que acontece? Existe realmente essa lacuna no direcionamento pedagógico, que aí volta para o que eu falei agora há pouquinho. Eu vou sentar com o professor, especialista e o professor regular, eu vou entender qual é a deficiência dessa pessoinha, o que cognitivamente essa pessoinha tem de possibilidades ou não possibilidades. Dentro daquele rol de conteúdos, o que é pertinente, o que eu sei que vai ter um alcance positivo de aprendizagem para ela. Até porque, Abdias, num processo de avaliação, quando você vai falar sobre os seus alunos e como transcorreu todo o desenvolvimento de aprendizagem, o PCD também tem que passar por essa avaliação. E o professor explicar quais foram os avanços e os não avanços dele. O que implicou em não avançar e o que foi possível, o que foi feito para que ele pudesse avançar, né? Então, tem isso realmente. É pertinente a preocupação da mãe quando ela fala que a socialização, o acolhimento está ótimo, perfeito, maravilhoso, mas esse a gente tem que considerar como um ponto de partida. Porque quando uma mãe, uma família tem a sua criança dentro da escola, o seu jovem, o seu adolescente, mesmo que ele tenha alguma situação atípica, ou alguma diferença, né, aos demais, ela quer o quê? Se meu filho está na escola, eu quero que ele aprenda, né? Pelo menos o básico, o ler, o escrever, ou o compreender, né, a questão logística de uma escola. Se eu tenho um aluno com paralisia cerebral, mas eu sei que, é uma coisa que a gente abre aspas aqui, nem todo paralisado cerebral tem deficiência cognitiva. Muita gente pensa, é paralisado cerebral, acabou. Não aprende nada, enfim, não é assim. É um equívoco, não é assim. Existe aquele, sim, que tem um comprometimento cognitivo, então fica uma complexidade maior. Eu tenho o meu aluno PCD com essa característica. Aí ele não tem uma comunicação oral, ele não tem muitos movimentos físicos dele, principalmente dos membros superiores, que é o que a gente precisa para ter todo o desenvolvimento escolar. A gente cria estratégias e técnicas, tanto que são chamadas tecnologias assistivas, que ele vai poder, sim, apresentar o que ele está aprendendo daquele conteúdo. A gente tem os adaptadores de mão, que a gente chama de aranhas, né, que normalmente são lápis que a gente faz em toda uma estrutura, que seria bom a gente ter o que vem de fábrica, mas como a gente nem tem sempre, né, na rede pública, a gente confecciona. O professor é artesão também, tá? Aí a gente tem a aranha, onde ele pode ter o lápis para escrever, aí a gente tem a espessura do lápis, o contorno, o formato do lápis, que na maioria das vezes a gente usa o triangular, tá? Aí a gente tem também uma madeirinha, como se fosse aquela madeirinha de bateria, né? São as baquetas. As baquetas, exato. A gente tem algo semelhante, aonde ele vai clicando, apontando uma prancheta de comunicação, figuras, letras. E se ele tiver a tecnologia assistiva de um computador com teclado adaptado, melhor ainda, porque aquilo vai aparecendo na tela. Então, você faz a pergunta, você interage com ele o conteúdo e ali ele vai respondendo. E também tem, que aí é muito mais complicado a gente ter essa tecnologia, aonde tem a questão ocular dele, né? A gente tem uma tecnologia onde ele vai olhando e as respostas vão aparecendo, né? Então, não é só acolher a criança, não é só socializar a criança, o jovem ou o adolescente. A gente realmente precisa ter esse cuidado, ter essa atenção, essa preocupação e começar a ter essa visão mais ampliada. Além da socialização e da adaptação, eu preciso que o meu PCD também apresente, tenha, claro, recursos e condições vindas de lá para cá, para mostrar que ele também tem as suas potencialidades de aprendizagem. Bom, a gente já encerrou a entrevista, né? Nosso tempo já esgotou, Vilma, mas eu queria só trazer uma informação. Uma recomendação do Ministério Público, ainda nesse mês de março, emitida ao governo do estado e à prefeitura de Maceió, o MP, no documento o MP diz que proíbe que estagiários ocupem essa função de PAE e reforça a necessidade de renovação dos contratos dos profissionais em tempo hábil para evitar prejuízos
ao calendário escolar. Depois a gente até pode trazer a Vilma novamente para entender se a estrutura pública tem, de fato, essa estrutura para não ter mais os estagiários e sim profissionais já capacitados e formados. E a nossa produção também está em contato com a Secretaria de Educação aqui de Maceió para saber o dia que a portaria vai ser publicada. Quando a gente tiver essa informação, a gente publica no portal 7 Segundos. Combinado, então. Gostaria mais de ficar com a Vilma aqui, porque ela é uma expert nesse assunto e nos ajuda de maneira muito importante. Aliás, é uma especialista realmente dedicada a esse tema, mas vai ficar para outro momento, porque ainda temos 2 entrevistas hoje, okay. Vilma, não dá para esticar mais. Muito obrigado, Vilma Muritiba, psicopedagoga, operadora do direito também, ligada à questão de inclusão nas escolas de todas as formas que você imaginar. Vilma, até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada, Felipe Abdias, né? E estamos aqui à disposição de vocês para quando precisarem.